Ele fala em liberdade, Vila. Eu acho importante a gente refletir a respeito disso, né. E é importante também corrigir aí, ele fala que a vacina não previne. 80% das pessoas que morreram por covid nos hospitais não tinham tomado a vacina. Os números são mais do que comprovados de que a vacina reduz sim o número de mortes e reduz sim o número de internações. Aí aplica-se o mesmo daquilo em relação ao suposto jornalismo, pseudo-jornalismo de grupos bolsonaristas que invocam, por exemplo, o artigo 220 da Constituição para externar, segundo eles, de forma livre um pensamento que conspira contra a própria Constituição. Não, não pode. Né? Evidentemente, tanto no campo da liberdade de expressão, que tem os seus limites constitucionais, a mesma coisa se aplica ao campo sanitário. Evidentemente, o que ele está dizendo é o que ele não é novidade para quem nos acompanha, né? Há cerca de 2 anos que ele está repetindo esse discurso, que levou à morte de mais de 615 mil brasileiros, numa tragédia que poderia ter sido evitada. Basta lembrar, entrevistado inclusive pelo UOL, o doutor Pedro Halal, lá da Universidade Federal de Pelotas, que mostrou dados de que cada 5 óbitos, 4 poderiam ter sido evitados. Evidentemente, já seria uma tragédia a perda de cerca de 150 mil brasileiros, por exemplo, né? Mas não teríamos a tragédia sanitária que tivemos e com todos os efeitos econômicos decorrentes da ação irresponsável no campo sanitário por parte de Jair Bolsonaro. Isso é inacreditável, ele continua conspirando contra a saúde pública, contra a utilização de vacina, máscara, distanciamento, e etc, etc, etc. E desde com essa variante que foi descoberta e não é da África do Sul, só lembrar, né? A Anvisa tomou medidas muito rápidas, né? Vamos lembrar que a Anvisa fez uma comunicação imediatamente na cidade em relação aos voos que vinham de 5, 6 países da África. E os especialistas também. O temor de todos é que se repita, parece que não será uma tragédia das mesmas proporções, mas poderá ser uma coisa muito grave, se o governo não tomar as ações necessárias e imediatas. E a impressão que dá é que o governo federal e o Jair Bolsonaro vai repetir o que fez nos últimos 2 anos, colocando em risco a vida de milhões de brasileiros. Isso é inaceitável, é inacreditável, mas se isso deixa você indignada, eu, quem nos acompanha, uma parte da população não tem nenhum problema em relação a isso, não só políticos, né? Passa pelos líderes. Domingo eu via um senhor que é dono de uma dessas franquias religiosas, numa longa entrevista, ele dizendo que não tem nenhum problema tudo que o Bolsonaro fez, e ele se diz cristão. É inacreditável. Então, se deixa você horrorizada, nós, mas tem uma parcela que, por interesses monetários e de poder, né, acha isso absolutamente normal. Pode morrer, quanto mais morrer, o importante é ter um aliado no Palácio do Planalto. É assim que eles pensam. Ô Vila, eu queria tocar mais sobre essa questão da liberdade, né, porque, o presidente quando ele usa essa história de não querer o passaporte, que ele fala assim: "Ah, porque as pessoas têm que ter a liberdade". É muito curioso, ele tem usado isso, pra falar sobre ser um liberal, né. Eh, Ele pode ser considerado um liberal por ele falar isso? As pessoas confundem, né. Como é que você vê, inclusive, Vila, essa questão até de proibir a entrada no país de pessoas que não estejam vacinadas? Isso chega a ser um exagero na sua análise? Não, é uma questão sanitária importante que deve ser tomada. Como é que você analisa isso? É uma série de exigências em relação a vacinas de outras que vêm de pessoas que vêm do Brasil ao Brasil de certos países. Quando nós vamos viajar para alguns países, não exigem uma série de vacinação nossa. Lembra da febre amarela, por exemplo, você precisava tomar? Os outros países exigem isso, é absolutamente normal. Isso não é uma exigência descabida, um absurdo. É algo que faz parte das que as autoridades sanitárias de cada país tomam essas decisões. Isso não tem nada a ver com o campo das liberdades garantidas de forma mais eficaz e mais ampla pela Constituição de 88, isso num país tão arbitrário como o nosso, né? Se nós lembrarmos as constituições, desde a primeira imperial de 1824 e as constituições republicanas, desde a primeira de 1891, nós temos agora o momento mais democrático, desde 1988, da história do Brasil, e os direitos de liberdade, as liberdades garantidas pela Constituição.
O Bolsonaro não é liberal, nunca foi liberal no sentido clássico. Vamos pensar os pensadores liberais desde o final do século XVIII, alguns que têm suas raízes nas revoluções inglesas do século XVII, passa pelo século XVIII, a discussão do liberalismo econômico do século XIX. Ele nem sabe, se eu citar aqui 3 ou 4 importantes liberais, ele não tem a mínima ideia, porque nós estamos falando de um beócio. Temos sempre de lembrar um presidente que tem sérios problemas cognitivos, que é semiletrado, que tem uma péssima formação, e além disso é mandrião. É um sujeito preguiçoso tal, não estuda, não conhece, desconhece as grandes questões. Então ele não é liberal no sentido clássico. No sentido britânico, por exemplo, né? Falar em Stuart Mill, ele vai imaginar que o Stuart Mill é o sujeito que dividia a rachadinha com o Queiroz, né? Lá naquela organização criminosa que o Bolsonaro dirige até hoje, que era naquela época sediada no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. E não é conservador, no sentido clássico, né? No sentido, também ficando na Inglaterra, né? No sentido do que é o conservadorismo. Ele está fora do campo democrático. Isso precisa ser sempre ressaltado. Ele tem fortes características na sua fala e na sua ação do nazismo e do fascismo, mas ainda bem que ele é um mandrião, ele nunca leu nem o Hitler, nunca leu Rosenberg, graças a Deus, nem leu Mussolini e nem leu Gentili. Portanto, se pensar alguns dos clássicos do nazismo, do fascismo, ele até, por ser preguiçoso e um sujeito com sérios problemas cognitivos, não leu, porque senão nós estaríamos hoje em situação muito, muito pior. Sendo assim, não tomar vacina não tem nada a ver com o liberalismo, tem a ver com uma ação criminosa, feita por um genocida, que certamente, ao sair da presidência da República, e se nós tivermos memória, espero que o Brasil tenha, demandando a justiça, todos aqueles que perderam seus entes queridos têm de demandar a justiça, exigindo indenização, e o próprio relator brilhante da CPI, naquelas mais de 1.200 páginas, demonstrou vários crimes cometidos pelo Bolsonaro. E certamente, saindo da presidência da República, perdendo o foro privilegiado, muitas ações na justiça vão demandar contra o cidadão Jair Bolsonaro. E aí, se a justiça agir corretamente, se tiver evidentemente, ela for devidamente provocada por bons advogados, e nós temos milhares de bons advogados no Brasil, ele vai terminar na cadeia, porque os crimes que ele cometeu nunca, na história do Brasil, nenhum presidente da República, e olha que nós tivemos presidentes problemáticos na história republicana, mas nenhum cometeu tantos crimes como o Jair Bolsonaro.